Paz e graça, meus amados irmãos e irmãs. Vamos meditar no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Esse texto vai narrar a perseguição da parte do rei Herodes à igreja do primeiro século. Começa a dizer que ele manda matar Tiago, irmão de João. Ele é o primeiro apóstolo martirizado entre os apóstolos. Diz que o povo se agradou desse ato dele e ele então prende Pedro para tentar dar um golpe fatal, vamos dizer assim, para impedir o avanço da igreja, prendendo o principal dos seus líderes. A intenção de Herodes era que, posterior às festas dos pães, ele pudesse julgar a Pedro e condená-lo à morte também. Há um povo orando, intercedendo por Pedro, um anjo visita Pedro na prisão, o liberta dessa prisão e posteriormente Herodes é morto pelas mãos de Deus, é comido por verme ainda estando vivos. O primeiro princípio que eu gostaria de extrair desse texto, dessa história de Atos dos Apóstolos, é que dura coisa se opor à obra, se opor àquilo que Deus deseja fazer. Herodes é esse exemplo. Ele se opõe tentando inibir o evangelho, matando um dos apóstolos e prendendo Pedro. Mas Deus intervém enviando um anjo, libertando Pedro milagrosamente da prisão, fazendo com que o homem não tenha poder para reter, para deter aquilo que Deus está por fazer. Há também um relato que é muito danoso se opor a Deus, de que o juízo de Deus não para aí na vida daqueles que continuam a se opor a ele. O povo de Tiro e de Sidom entra num acordo com Herodes, porque precisavam de terra para se alimentar, para plantar e colher. Ele então vem diante desse povo, mesmo contrariado com eles, faz um discurso vestido de vestes reais, e aquele povo começa a gritar: não é voz de homem, é voz de Deus, e ele não dá glórias a Deus, e a Bíblia fala que Deus permite com que ele seja comido por vermes ainda estando vivo, e ele é morto ali, na frente dos olhos de todos aqueles que estavam ouvindo naquela oportunidade. Há um outro princípio, um segundo princípio que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que é a oração da igreja. Os irmãos estavam intercedendo por Pedro, e Pedro escapa da prisão, chegando no final da rua, ele caminha para a casa de Maria, mãe de João Marcos, e ali está o povo reunido. Uma mulher chamada Rode o atende na porta, ouve a sua voz, corre de volta, nem abre a porta, fala para os irmãos: Pedro está à porta. Eles dizem: você está fora de si, não é possível, e ela continua afirmando que é Pedro. Então eles falam: ele deve ser um anjo dele. Eles chegam lá e constatam que é Pedro. Muito interessante essa narrativa, porque demonstra muitas vezes a nossa atitude, de não crermos que a nossa oração, Deus vai responder cada uma delas. A oração do justo é poderosa e eficaz. Eu gostaria de orar com meus amados irmãos nesta hora, para que a comunidade de Cristo seja, em nome de Jesus, cativada por essa verdade, e possamos orar com muita fé de que Deus vai trazer um avivamento para a tua casa, vai trazer cura, libertação, e tudo aquilo que o Senhor desejar fazer em ti e através de ti é obra dele, e ninguém vai parar, em nome de Jesus. Pai Santo, põe a tua bondosa mão sobre a vida dos nossos amados irmãos e faz com que essa palavra se cumpra na vida da tua amada igreja. Nós oramos assim, para a glória e honra do teu santo nome. Amém. Deus te abençoe, meu irmão.